Então, assim, tá dando início, né, o que a gente que a gente tinha separado como pauta, que era falar do nosso caminho, né, até as constelações, como que as constelações chegaram, se elas que chegaram até nós, se a gente chegou até elas e como que foi isso. Eu acho que isso que aconteceu hoje também, novamente, é um exemplo, né, do como a vida funciona, né? O que eu quero dizer com isso é assim, a gente está programado, eu, né, vou falar de mim sempre, porque eu acho que é um bom exercício que cada um, quando for se reportar, também se reporte a si mesmo, né? Então, eu me programo para alguma coisa, eu testo todas essas coisas, elas funcionam de um jeito. Daqui a pouco elas não funcionam mais. E não teve uma explicação, aparentemente aqui no meio da confusão, do tumulto, vamos falar assim, de quem tinha uma agenda, horário, pessoas esperando, as coisas não funcionam como deveria ser. E aí eu tenho que achar outros métodos, porque aquele não funcionou. Então a gente tinha uma programação de publicar em dois lugares, não deu. E aí eu observo isso, e foi exatamente assim que também começa meu caminho com as constelações, né? Eu vinha num caminho na verdade, o primeiro passo do que aconteceu comigo foi um passo bem anterior a eu chegar nas constelações, que foi eu fazer uma tomada de consciência de que a minha vida não estava fluindo como eu gostaria que ela fluísse, principalmente nos relacionamentos afetivos. E aí, quando eu fiz essa tomada de consciência, até então eu responsabilizava os outros. Eu achava, não, porque não deu certo com esse por causa disso, não deu certo com aquele por causa disso. Até que eu cheguei diante de uma pessoa que era assim, eu não tinha o que pôr de defeito nessa pessoa, eu não tinha argumentos racionais. E aí, ainda assim, não deu certo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa aí é comigo. Essa coisa não está com o outro. Então, acho que o primeiro passo para mim e que eu acho que funciona, na verdade, assim com a maioria das pessoas, é a tomada de consciência de que tem alguma coisa que não está fluindo. E aí eu fui para as terapias convencionais, e aí o terapeuta me falou das constelações familiares. E eu, tipo, não dei, assim, atenção para isso. Depois de 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, essa palavra aparece na minha cabeça num dia que eu acordo, constelação familiar. E aí eu fui buscar o que era, onde que tinha workshop e tal. E aí eu comecei a trilhar esse caminho, que faz. Vai para 9 anos isso, esse primeiro lampejo de, nossa, as constelações, o que será? Talvez as constelações possam me ajudar. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar. Talvez a vida, né, de alguém que está nos ouvindo não está fluindo. Sempre fez a mesma coisa, sempre deu certo e daqui a pouco do nada não funciona. E eu acho que foi bem isso que aconteceu da semana passada para cá. Não teve nenhuma mudança e as coisas deixam de funcionar. E aí a pessoa começa a buscar outras alternativas. É, buscar outras alternativas, mas com a consciência de que eu sou responsável por isso. Tem alguma coisa em mim, algo não está funcionando. Aqui depois a gente vai descobrir o que tecnicamente não funcionou. Mas acho que essa tomada de consciência do que não funciona mais para mim é super importante. Vou deixar tu falar, porque senão vai ficar muito extenso só eu, e aí a gente vai fazendo, vai indo, vai voltando. Acho que fica mais legal. Bom, bom dia, gente. Primeiro eu queria dizer que esse é o nosso segundo episódio, né? E a ideia da gente compartilhar com vocês, né, esse caminho e a nossa jornada, né? Esses questionamentos, por exemplo, que a Paty colocou agora, né? E olhar para a própria vida e ver os pilares da vida, né? Aqueles pilares básicos, assim, e ver que algo não estava fluindo, e daí isso motivou ela a ir para buscar, né? Buscar soluções, né, para aquilo que estava incomodando, né? Eu acho que foi justamente esse o intuito, né, da gente fazer esse episódio agora, mas não como uma forma assim de falar, olha, elas já estão aqui no degrauzinho acima, né? Não é isso, mas é mesmo assim de servir de inspiração mesmo, né? Esse compartilhar no sentido de igual hoje a gente atrasou de novo, né? Mas é justamente isso, é nos colocar disponíveis na vulnerabilidade, né? Mostrando que a gente nem queria mostrar, na verdade, mas é o que acontece, né? Todos nós estamos expostos, né? A tudo nessa existência, nessa vida, né? E o bom disso, né? E aliás a constelação é um caminho eficiente para isso, é que existe formas de ajuda, né? Existem formas de ajuda, muitos caminhos, né? Para a gente obter ajudas, né? E a constelação é um caminho eficiente, é um caminho que realmente ajuda, né? E foi assim para mim também.
quando eu, na verdade, eu sempre fui uma criança, assim, eu sempre fui muito doente, então eu vivia muito nos hospitais, né? Tinha muita bronquite, problemas respiratórios e tal. Acho que eu dei muito trabalho para meus pais, coitados. E aí eu fui crescendo e eu sempre tive esses questionamentos internos, assim, sabe? Porque as pessoas sofrem, né? Olhava assim para as coisas assim e tinha muito essa coisa interna minha, assim, essa. E aí eu fui crescendo e eu achava sempre que eu era o problema, né? Que era muito diferente, né? Que eu olhava assim, não me encaixava muito, assim, porque não sei, eu olhava assim, acho que era muito diferente as coisas, assim, e aí eu achava que eu era o problema. Então eu fui para muitos médicos, médico de tudo, porque eu comecei a somatizar, eu tinha gastrite, eu tinha muita enxaqueca, né? Então sempre partiu de mim, assim, isso, né? Essa busca. E eu fui buscar em médicos, aí eu via que não tinha nada. Daí depois eu fui para todos os tipos de religiões, fui buscar conhecimento, né? Buscar estudar as religiões para ver se eu entendia essas questões internas minhas, de existenciais mesmo, né? Por que sofremos, quem somos, né? Nem tinha consciência dessas questões que eu tinha, mas eu tinha isso, né? Então eu buscava isso, o que existe, se existe algo maior, né? Quando eu tinha 9 anos, eu quase morri afogada na praia, porque eu tive vergonha de pedir ajuda. Só que quando eu olhei assim para o sol, assim, dentro da água, que eu já estava tão cansada que eu não ia conseguir mais subir, eu olhei para o sol, aquela luz, e falei assim, gente, se existe Deus, me ajuda, porque eu vou morrer. E aí, do nada, veio uma mulher, me viu ali, eu acho que me afogando. Tinha um monte de crianças juntas, mas eu tive vergonha de pedir ajuda, para você ver, né? E aí essa mulher me trouxe de volta e todas as crianças foram atrás dela achando que ela estava me raptando, aquela coisa, mas eu no meu íntimo sabia que na verdade ela estava me ajudando. E isso fortaleceu muito a minha fé interior, né? E aí eu continuei seguindo. Só que naquela época, né, falar sobre questões emocionais, né, era coisa assim só de louco, né? Pessoas que eram muito desequilibradas, né? E imagina, na minha família, imagina eu falar que eu quero ir para uma psicóloga, que eu quero ir para uma terapia, era algo muito distante da nossa realidade, né? E era muito tabu e tinha muito preconceito. E então eu fui primeiro para os médicos, depois eu fui para as religiões, né? E nada me satisfez. Até que uma época, assim, eu tomei coragem e fui pedir para minha mãe. Eu falei, mãe, eu preciso de terapia. Porque eu viajava muito para fora, depois eu cresci, comecei a viajar, comecei a fugir, né, da minha realidade. E aí, uma vez eu liguei para minha mãe, estava morando fora, eu liguei para minha mãe e eu falei, nossa mãe, eu não sei o que eu busco. Será que é dinheiro? Né? Será que é fama? Né? Será é o quê? Né? Que nada me satisfaz. Quanto mais eu vou ter que conseguir para satisfazer isso que eu tenho dentro de mim, né? Chorando, né? Porque eu estava assim, sozinha, né? Com essas questões. E aí eu voltei para o Brasil, e aí eu pedi para meus pais, eu falei, olha, eu acho que eu preciso de ajuda terapêutica, eu vou para uma psicanálise. E aí eu fui para psicanálise. Eu fiquei 16 anos da minha vida, toda semana deitada no divã. Eu só parei quando eu tive as crianças, né, no puerpério, assim, um tempo, mas depois logo eu retornei. E isso me ajudou muito, assim. A psicanálise me ajudou muito, sou muito grata por esse período, né, longo, mas que me ajudou muito, por quê? Principalmente porque eu aprendi, fui treinada a conseguir colocar em palavras e expressar as minhas emoções, o que estava dentro de mim, né? Porque a gente é muito na base da fala e da comunicação. Só que, ainda assim, eu ainda tinha, sabe? Eu vi, assim, mais aquele outro tempo, né? Quanto tempo mais, né? Eu vou estar aqui deitada no divã, né? Comecei a ter isso também. E também comecei a me questionar sobre a codependência, várias outras questões, né? Até que chegou uma hora, assim, eu me vi, assim, eu já estava casada, já tinha minha primeira filha, e ela tinha uma alergia severa, né? E, e ali eu me vi, assim, olhei para mim mesma, assim, sabe quando você se olha para si mesma, assim, daí você fala assim, gente, eu, eu me sinto vazia, infeliz e sem identidade, né? O que eu vou fazer, né? E a maternidade para mim também foi muito pesada, né? Eu acho que eu fugi muito da maternidade, né? Até o quanto eu pude, né? Mas quando eu resolvi, eu virei mãe,
aí que minha vida realmente se transformou, porque as minhas prioridades mudaram completamente. Eu comecei a enxergar outras coisas e ter demandas, né, também, que eram muito pesadas para mim. Então, tudo estava acontecendo quando o pediatra da minha filha falou também essa palavra constelação familiar. Então, agora a gente está no mesmo ponto, tá? Da Pode onde continuar. pegou, né? E é interessante como a vida ela vai dando sinais pra gente, né? Então, assim, eu tive alguns pontos assim também que foram essenciais da fé, né? De tu acreditar que tem alguma coisa a mais e não só aquilo que tu tá vendo. Então, assim, eu passei também por um problema sério de saúde, que foi um linfoma quando eu tinha 17 anos, então, assim, no auge da adolescência, e eu tive já que estar ali de frente com a vida e a morte. E ali foi um despertar de fé para mim. Então, assim, essa fé de que existe algo além. Eu acho que ali foi o primeiro tijolo também, de que tem alguma coisa a mais. Né? Porque algumas pessoas sofrem, porque tinha gente que fazia tratamento junto comigo, da mesma idade que eu, morria. Teve gente que precisou de um outro tratamento que era diferente do meu, que era muito mais agressivo que o meu. Então, assim, começaram a ter ideias de que tem alguma coisa além. E aí, e é interessante também quando a gente começa a observar com um olhar mais amplo, que assim, naquele momento essas ideias, elas vieram. Eu fui atrás de algumas religiões também, me apoiei muito na religião naquele momento. É, mas é a construção, né? Ali não faz uma virada de chave, ali não fez pra mim. Foi, mas agora quando eu olho 30 anos mais ou menos pra trás, exatamente 30 anos, é, eu vejo como foi um caminho que foi sendo percorrido. Então, a mudança, a gente não tem alcance do que está acontecendo com a gente nesse exato momento de 2025 e 25 e o que isso tá, o que o nosso já está repercutindo no nosso futuro. Qual o link do que está acontecendo hoje já está atuando no nosso futuro? Por que eu falo isso? Porque daí também o terapeuta falou das constelações. E aí eu estava vivendo um momento muito difícil na maternidade. E quando eu olho para trás, eu vejo, no primeiro mês da licença maternidade, eu trabalhava CLT, eu já queria voltar a trabalhar. Eu falava, eu não quero ficar 7 meses parada, eu não quero essa vida, tal, tal, tal. É uma fuga, era muito difícil. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, com o choro do meu filho, eu não podia ouvir ele chorando. Aquilo me dava um desespero interno, mas é porque eu ficava com pena, eu ficava louca, assim, eu perdia o controle, eu tinha que fazer um exercício muito forte para me manter no meu centro. Aí procurei ajuda também com aquelas respirações holotrópicas, que foi uma coisa que me ajudou na época e tal, antes das constelações, né? Enfim, então assim, eu tava vendo um momento muito difícil da maternidade. E aí, onde eu acho, assim, que quando a gente às vezes chega num ponto que tu fala assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu sei que existem outras coisas, mas não sei onde eu vou procurar, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que a vida tá esperando de mim. E agora a gente sabe que a vida não tá esperando nada, né? A vida tá pouco aí, se a gente vai mudar, se não vai, se vai ficar na mesma. Mas tu não tá dando mais conta daquela situação. E aí foi quando eu comecei a participar dos grupos de constelação. E foi interessante que o primeiro grupo que eu participei, eu já estava assim, eu tinha decidido ir para ver como é que era, nunca tinha participado de nada. Então isso também é uma coisa interessante para quem nunca participou de um grupo, né? Eu imaginava, quando o terapeuta me falou, há mais ou menos 2 anos antes dessa data, que era tipo um teatro. Ele falou assim: as pessoas vão representar, vai estar representando ali as situações da tua vida e tal, mas eu achava que era um teatro, que a gente ia para um lugar tipo um teatro, que iam ter as pessoas ali, ia ter o constelador. E daí ele ia falar assim: agora vem aqui, tu vai representar o pai. E que aquela pessoa tinha que desempenhar um papel de pai. Assim, eu não tinha ideia nenhuma mesmo do que era, né, quando a gente fala da representação. E aí, mas o engraçado, uma coisa que me chama a atenção é que neste dia que eu tinha decidido ir no grupo, neste grupo, eu tava muito irritada, mas é muito, assim, eu tava irritada e agressiva. Por dentro, assim, eu tava uma pilha, eu tava transtornada. Eu tava muito diferente do que normalmente eu era naquela época. Fui pro grupo mesmo assim, raivosa, raivosa. Fui pro grupo. Cheguei lá, não estava entendendo nada muito bem do que estava acontecendo, né? Ele chamou o cliente lá, o cliente tinha uma questão que eu não lembro de verdade do que era, e aí ele colocou uns representantes. E aí, normalmente, a gente fica num círculo, né? Eu estava sentada ali, só que eu comecei a sentir meu corpo vibrar, e aquela raiva que eu já estava sentindo o dia inteiro, porque isso daí era do meio pro final da tarde, aquilo começou a
pulsar dentro de mim. E aí eu comecei a ficar com umas coisas estranhas, não tava conseguindo me controlar. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? Eu nem sabia que eu poderia ter reações, né? Que eu, mesmo não estando participando, eu poderia sentir alguma coisa mesmo estando de fora. Daí o moço lá, o selador falou, quem estiver sentindo alguma coisa e quiser entrar, pode entrar. Nossa, gente, eu entrei e daí aquilo tudo. Parecia uma loucura tudo aquilo que tava vendo, minha cabeça agitada. E aí, nisso, eu soltei um grito. Falei, eu vou te matar. Mas eu falei, gente, da onde tá saindo isso? Que vergonha! Tipo, eu não sabia nada, solta um grito, parecia uma louca, não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Aí, assim, o que eu lembro, tá, deste dia, porque realmente, pra mim, foi muito forte a experiência. Eu entrei nesse campo de informações, né, que mais pra frente a gente vai falar como que realmente acontece a constelação, que não tem nada a ver com religião, espiritismo, incorporação e tal. Mas eu entrei tanto no campo que eu não lembro, de fato. O que a questão central era? Essa pessoa tinha um tio-avô que tinha assassinado o avô, né? Então, a pessoa tinha assassinado o próprio pai. E eu estava identificada naquele momento, e na verdade já desde o início do dia, com esse tio-avô que tinha assassinado. Então, por isso de toda essa raiva, essa agressividade que estava em mim. Mas eu só fui entender isso depois, né? E o interessante é que eu cheguei outra pessoa em casa, né? O meu marido falou assim, mas o que que aconteceu? Porque eu saí um bicho e voltei um ser humano. Ele falou, mas o que que aconteceu? Aí ele começou a ver que também o negócio era diferente, né? Então essa foi a minha primeira experiência, na minha primeira constelação, que eu já cheguei e participei como representante. Vou deixar a Cami falar agora. Bom, depois que eu ouvi, né, essas duas palavras, constelação familiar, eu comecei a ficar a doida da pesquisa. Então, eu fui pesquisar, fui tentar entender racionalmente como uma boa administradora da área financeira, não é mesmo? Que bem certinha, bem na caixinha, dentro das expectativas familiares, eu fui lá pesquisar, achando, né, constelação familiar, alguma coisa, sei lá, de astrologia, das estrelas, não sei. E aí eu descobri uma consteladora muito famosa aqui em São Paulo, que era a Simone Arrojo, e aí eu falei assim, eu vou lá, né? Era o grupo, ela dava grupos, fazia grupos de quarta-feira à tarde e à noite, e aí eu comecei a ir. Aí eu fui a primeira vez, gente, eu juro. Eu sentei assim na última cadeirinha ali, escondidinha, né? Porque eu falei assim, gente, eu só vou olhar, né? Não vou. Só vou olhar. Gente, é muito interessante como a gente é capturado, né, pelo campo, né? E eu também não entendia nada. Pensa uma pessoa que não entendia nada, porque na verdade hoje a gente sabe que a constelação ela não é para entender aqui, né? Não tem nada, a gente deixa o racional fora dessa esfera. É aqui, é o sentir, é aqui, é o sentir mesmo, são as percepções, a gente desperta as nossas percepções, desperta as nossas anteninhas, né? Pra gente começar a perceber. Então, tem gente que tem talvez uma facilidade maior, né? E é mais capturado, assim, e tem gente que ainda tem que fazer um caminho. Então, eu acho que esse caminho mesmo de participar, né, de vivências, né, tanto presenciais até online, hoje a gente sabe que também funciona, né, é bom, assim. E aí eu fui lá no primeiro encontro e eu entrei muda e saí calada. E assim foi durante um ano, gente. Eu fui um ano. Eu sou da semana, né? Do evento semanal. Então eu colocava aquilo na minha semana e eu ia toda semana. Entrava mudo e saía calada. Não entendia nada do que acontecia. Mas eu me sentia, igual a Paty falou, que ela voltou outra. Eu me sentia muito bem. Muito bem. Por isso que a gente faz esse episódio hoje, né? Compartilhando um pouco sobre a nossa jornada mesmo, as nossas peripécias, né? Nesse caminho do autoconhecimento, as nossas buscas, os nossos questionamentos. É mesmo para compartilhar e mostrar para vocês, né, gente, como nós somos parecidos, como todos nós, né, na nossa vida, a gente passa mesmo por situações difíceis, né, tem questionamentos, tem muitos desafios, né, e temas que a gente tem não, né, a gente acontecem esses desafios, né? E aí, se a gente decidir, ou se a dor estiver muito grande, a gente segue. Eu sou daquela que foi na base da dor, né? Eu tive que, por exemplo, a minha filha nasceu com uma alergia, tinha uma alergia muito intensa, severa alimentar,
eu já estava conhecendo um pouquinho as constelações, não por causa disso, mas por mim, né? Mas quando eu engravidei, isso foi acho que 2014. Quando a Heloísa nasceu, ela nasceu com a mesma questão alimentar. E eu só fui ter a coragem, né, de olhar para isso, né? E foi só em 2019, né? Mesmo vendo que as duas tinham a mesma questão, e eu ali naquele sofrimento, né? Sem entender nada, levando de médico em médico, fazendo exame e tudo, e se ninguém sabendo, não tinha diagnóstico, ninguém sabia o que fazer. E aí a Estela falou, mãe, eu fiz número 2, eu ia rezando todo dia pro banheiro para ver se não tinha sangue nas fezes. Então, fazendo alimentação, né? Levava potinho de alimentos tudo separados, né? Para saber o que ela podia comer, o que não podia. Então, minha vida foi assim, gente, até... E aí depois eu também passei por um outro lado também, que foi o lado da salvadora, né? Sabe quando você descobre um tesouro? Não que a constelação seja o único caminho, né? Eu mesma não sou só consteladora, né? Eu trabalho com outras terapias também. Mas você descobre algo que realmente começa a fazer sentido internamente, aí você começa a falar para todo mundo. Eu passei por isso também, né? Eu comecei a falar para todo mundo e comecei a mandar a minha família inteira. Vão lá, vocês que estão precisando de constelação, vão lá na Simone, vai você. Aí eu mandei minha mãe, mandei meu marido na época, mandei minhas irmãs, todo mundo, né? Constelar, como se aquilo fosse para todos. E também a gente sabe hoje que não é. Né? É uma decisão, cada um tem que fazer essa decisão interna e pessoal, e é intransferível. É, Mas, né, a gente sabe também que os efeitos desse trabalho é para todos. Né? Né? é. Então eu parei de mandar todo mundo e eu continuei o meu próprio caminho, porque as pessoas falavam, ai, Cami, nada a ver esse negócio, nossa, eu não entendi nada, o que foi isso aí, né? E só eu realmente só fez sentido para mim esse caminho, né? Assim como também vários outros caminhos fazem sentido para outras pessoas, né? Sim. E é interessante isso, quando fala, né, Cami, de mandar várias pessoas, né? Porque aí, assim, eu comecei, então, primeiramente pela questão da maternidade, que estava muito difícil, e aí fui nesse grupo e depois encontrei a Mimanza, que foi também uma das precursoras aqui no Brasil da constelação familiar, e comecei a participar da formação com ela. E aí foi engraçado que. Não é engraçado, mas é assim. Interessante, né? Ela perguntou quem tinha uma questão. E aí eu peguei, levantei a mão e falei que eu tinha muita agressividade. Falei, eu sou muito agressiva, não sei. Daí eu falei assim, eu acho que eu tenho dificuldade no meu casamento, mas eu não sei o que que tá acontecendo. Daí ela, vem cá. Aí sentei, agora isso é bem íntimo mesmo, né, gente? Aí eu sentei do lado dela, ela falou, qual é a questão? Aí eu falei que era a minha agressividade, que eu me sentia muito agressiva. Tá bom. Aí nisso a Mimanza pegou lá uma galera, que eu não lembro agora quantos, assim, mas foi jogando. Um monte de gente, de representante, e não foi falando quem era. Aí ela me perguntou se eu tinha tido um relacionamento anterior ao meu marido. Eu falei que sim. Ela colocou lá também um representante para essa pessoa. E que também colocou um representante para meu marido. E aí ela fez um movimento meu com o parceiro anterior, que na verdade realmente não tinha sido um bom, não tinha tido um bom. Assim, eu faltava reconhecer, eu faltava agradecer essa pessoa por todas as coisas que eu tinha recebido. A verdade era essa, que eu tinha recebido muito dessa pessoa. E aí, foi um movimento super rápido, assim, ó, não durou o movimento inteiro, desde que ela me chamou até o encerramento, acho que não durou 10 minutos. Aí, dali eu ainda fazia, ainda estava na psicanálise, né? Passava ainda com o terapeuta, ainda passo, na verdade, mas ali eu passava com mais intensidade. E aí eu falei pra ele, eu fui lá na Mimans, ela me chamou, ela fez um movimento comigo, eu não entendi nada. Na verdade, ela não fez uma constelação, eu falava que ela não tinha feito uma constelação. Eu falava, ela não fez uma constelação, ela colocou lá uns representantes, mas eu não sei, não entendi. Gente, eu levei anos para entender. Anos para entender. Então, isso que a Cami falou, que a gente manda as pessoas, a gente recomenda, primeiro, assim, é um movimento de salvação. E segundo, não é para todo mundo, porque, assim, pode ser que o que acontece, que aquela pessoa experiencia, ou que cada um que está ouvindo a gente, que vai participar, às vezes, de um grupo, vai entender, vai demorar muito tempo, porque às vezes a gente não está pronto mesmo. São tantas crenças, são tantas lentes que a gente tem aqui antes da gente chegar na verdade mesmo, na origem,
que a gente não consegue compreender o que acontece ali. E aí, depois eu segui, aí depois a Hellinger veio para o Brasil, aí eu comecei a formação com a Hellinger, e nisso eu mandei o meu marido também. Eu falei, vai lá que eu acho que tu vai gostar. E aí, ele fez 3 módulos da Hellinger, só que eu não sei se para todos os homens ou para alguns homens, ou para ele em específico, ele aprendeu rápido. E assim, até hoje, quando eu pergunto para ele se ele não quer continuar, dar continuidade no estudo, ele fala que até hoje o que ele viveu tá dentro, repercutindo dentro dele e que ele ainda não processou aquilo 100% e que ele sente que ele recebeu a chave e que ele precisa dar continuidade naquilo que ele vivenciou. Então, assim, como são caminhos diferentes. Eu quis fazer toda a formação, depois disso, eu e a Cami, a gente se encontrou na pandemia, porque aí a Hellinger estava dando formatos online, precisava de representantes, então eu praticamente refiz a formação, porque a gente participou de muitos módulos de outras turmas. Ainda sigo participando dos grupos, a gente ainda vai nos seminários com a Sofia e outros professores. E o meu marido fez 3 módulos e mudou totalmente, assim, mudou muita coisa na vida dele com esses 3 módulos. Ele não recebeu nenhuma constelação, ele mudou uma postura. E aí isso é o nosso, também foi uma das coisas que a gente trouxe no primeiro encontro, que era, se é que a gente pode dizer que a gente tem um objetivo, que é plantar essas sementes para que as pessoas possam ter novas posturas e talvez nem precisem de uma constelação. Foi o que aconteceu com ele. Nunca recebeu constelação. Teve uma mudança de 360 na vida dele, se dá para dizer, ou 350 para não voltar para o mesmo ponto, e tá com o que ele viveu até hoje dentro dele. É. Eu também, né, a gente fez a formação da Mimansa depois que eu fui um ano na Simone, né? Aí eu falei, gente, aqui é um caminho, e eu quis me aprofundar mais, né? Eu nem imaginava ainda que eu virar que eu ia trabalhar com isso, que eu ia ser consteladora, né? Mas, e eu também, nossa, gente, com a Mimansa foi um período assim, foram 2 anos, né, com ela, e ali eu fiquei em carne viva e virada do avesso, gente. Qualquer ventinho doía, entendeu? E de tão exposta, né, que a gente fica, e realmente é o que a Paty fala, começa a vir, né, os insights, né, começam a vir para você, assim, né, as percepções, as descobertas, né, e também a gente sabe que a constelação, que aparentemente é feita para ela serve a todos, né, não existe coincidência, né, das pessoas estarem presentes, né, daqueles sistemas estarem ali todos, né, juntos, unidos, por exemplo, no trabalho. Então, não importa se você está como observador, se você está como constelado, se você está como facilitador ou se você está como representante, todos recebem, né, algo que também é nosso, é de cada um, né? Então, e a minha irmã falava isso, né? Ela falava assim, tem gente que já vem com a rodinha, patins, a rodinha do patins. Você só dá um empurrãozinho, que é o caso do marido da Paty. Ele só levou um empurrãozinho, gente, e já saiu voando na vida. E tem muitos clientes que eu atendo, gente, que acontece isso. A pessoa, ela vem, faz um trabalho. Ah, não, Só um. eu não, Meu, a pessoa deslancha na vida, sabe? eu sou do outro. Eu sou do outro, né? Eu fiz, gente, eu fiz 3 formações. Passei a pandemia também, refiz o curso inteiro da Hellinger, né, praticamente, talvez até mais, porque a gente depois foi no direito sistêmico, foi na resolução de conflitos, então a gente trabalhou muito, a gente se trabalhou muito também, né, e durante todo esse período, e a gente segue até hoje a gente participa dos eventos, né, trabalhando, porque também eu recebi tanto, gente, dessa escola de viver, de todas as escolas, né? Que eu trabalho hoje voluntariamente, né? Vendendo livros, a Paty também, para que o conhecimento, né? Para que o legado que o Bert deixou chegue às pessoas sem interferências. Cada um pode ler por si mesmo, sentir o que ele escreveu, né? Nos livros e ter suas próprias conclusões, né? Através disso. Então a gente trabalha, eu retribuo, minha contribuição hoje, né, eu faço isso de forma muito amorosa também, né? Mas é isso, gente. Acho Aí que é isso. depois de um tempo a gente continuou, mas a minha vida se transformou e aí no final das contas, hoje eu sou consteladora e terapeuta, né?
Porque chega uma hora, eu não sei se acontece com todo mundo, né, também. Eu não acho que todo mundo também que estuda constelação ou que se trabalha vai ser facilitador de constelação, né? Mas para mim, eu acho que esse foi o caminho que eu segui, né? Então, eu trabalho com constelações, trabalho com reprogramação mental, de Theta Healing, com uma terapia corporal, né, que é a parte do biomagnetismo com aplicação de ímãs. E eu acho que todas essas outras abordagens, elas são complementares, né? Elas se complementam. Assim como uma constelação, ela ajuda muito no processo terapêutico, né? De alguém que está numa terapia, né? Que vai numa hipnose, por exemplo, ou numa terapia convencional. Muitas vezes, coisas que você demoraria muito mais tempo para você acessar numa terapia convencional, você fazendo um trabalho de constelação, dá uma liberada, uma soltada em coisas assim. Isso aconteceu comigo, porque eu fazia muitos anos já de terapia, de psicanálise, e quando eu conheci a constelação, eu ainda continuei na psicanálise, né? E só que as coisas que eu levava, os temas que eu levava nas minhas sessões de psicanálise, elas deram saltos quânticos ali, entendeu? Porque vem muito insight, você começa a olhar, e a constelação, o que ela me ensinou, né? Eu acho que o maior ensinamento para mim foi de ter um novo olhar para as coisas sob uma nova perspectiva, né? Em primeiro lugar, e procurar buscar enxergar aonde tem amor em tudo, em tudo o que nos acontece e em tudo ao nosso redor. Porque tem amor, gente. Só que o que eu acho é que muitas coisas acontecem, né? Nós somos conectados com muitos, né, dos nossos sistemas. Tem as questões da nossa infância, as questões familiares, tem traumas, tem bloqueios, tem crenças, né, que vão nos influenciando, e muitas vezes o que acontece é que esse amor, ele não é claro, né, ele é um amor que fica adoecido, né, e a constelação é uma forma, é um caminho onde a gente consegue transformar e transmutar esse amor e purificar esse amor de novo para que ele fique um amor saudável, um amor sábio, né? Que a gente possa amar de uma forma leve e mais sábia, né? Em todas as nossas relações. Eu acho que esse foi o meu caminho, assim, e é por isso que eu amo tanto as constelações familiares, porque a constelação e a visão sistêmica e conhecer as ordens, né? E esse trabalho fantástico do Bert Hellinger e agora com a Sophie, né, também, e com todas as pessoas que trabalham com isso, que continuam estudando, né, sobre isso e aprendendo muito, porque mesmo que a gente trabalhe com isso, a gente aprende o tempo todo com isso, né, foi que é uma escola, né, é uma escola para a vida. É uma ajuda para a vida, como o Bert mesmo dizia, né? É uma ajuda para a vida. Não tem como definir que a constelação é uma terapia, ou é isso, ou é aquilo, né? Mas ela ajuda a gente a viver de uma forma melhor, assim, de uma forma mais leve, de uma forma, não sei, mais reconciliada e conciliada com todos, né? Foi isso que aconteceu comigo, né? E é isso que eu trago para as pessoas que chegam até mim, até hoje. Ai, que linda. É bem isso mesmo, né? Camille Hubert fala num livro que a constelação, se desse para falar que ela tem um papel, ela seria de unir o que está separado. Então é uma verdade, né? Às vezes a gente acha que o que está errado, né, supostamente na nossa vida, é o trabalho, é o marido, é o filho, sei lá, alguma coisa que sai do nosso controle, né? Que pela nossa mente a gente acha que deveria seguir de uma determinada forma. Mas na verdade a raiz disso está numa coisa mais profunda, né? Tem alguma desconexão no nosso coração, né? Seja com a nossa família de origem, seja porque a gente está conectado com algum antepassado, mas por alguma razão o amor não flui, né? Não flui de uma forma saudável, né? Ele flui de uma forma que está nos adoecendo. Então é lindo a gente poder olhar para trás e ver que muitas coisas a gente integrou, né? Sobre muitas perspectivas, o nosso olhar mudou e olhar aqui pra frente que a gente ainda sempre tem muito feijão com arroz nessa caminhada. É Ela é verdade, infindável, né? é verdade. Bom, Acho que era gente, isso pra hoje, né, Cami? Eu tô dando uma olhada na ótimo. hora aqui. Eu não sei se tu queria falar.
mais alguma coisa? Não, eu queria falar assim, pedir para as pessoas que assistirem, né, que estiverem assistindo essas lives com a gente, estiverem nesse caminho com a gente, seja ao vivo ou depois, né, que esse material, esses vídeos, eles vão ficar disponíveis, né, tanto nos nossos Instagrams quanto no YouTube, que é Feijão com Arroz Cami Pati, assim como também no Spotify, né? Então, para que se vocês sentirem, né, que isso possa ser de alguma ajuda para alguém, vocês podem compartilhar com essas pessoas, né? E também a gente está aberta para temas, tá? Sim. Novos temas também, porque é uma coisa assim que a gente pensa que é muito de troca mesmo, né? Não só eu e a Paty trocando aqui, mas com vocês também, né? Que estão assistindo, que estão aqui com a gente. Então, a gente está super aberta para temas, para receber temas e questões, talvez, que vocês tenham de dúvidas e queiram que a gente comente algo também. É bem Isso é interessante. bom. Teve até uma pessoa que me pediu, acho que talvez o próximo a gente possa falar também sobre o que acontece, né? Como que as informações elas chegam Ah, num sim, trabalho desse, né? A gente sim. pode talvez falar sobre isso, Sim, que até é sobre os campos, né? Campo sim, porque Morto. foi o que eu comentei, né? Que eu já comecei em contato com o campo, já estava em casa, nunca tinha nem participado, né? Eu acho que é um bom tema mesmo da gente compartilhar isso, como que funciona, né? Porque tem muita gente que nunca participou, né? Tem muita curiosidade, né? Lembrando que o trabalho da constelação ele não é só em grupo, né? Ele pode ser feito de forma individual. Eu mesma trabalho de forma individual, né? Bom dia, Manu, meninas. Bom dia, Regiane. Quem mais está aqui? Gente, que alegria receber vocês. Joyce, Liliana, Renato, a Cris também. Bom dia, gente. Muito obrigada, então, pela participação. O pessoal que entrou, saiu, né? A gente Isso. também caiu, voltou, né? Mas eu agradeço muito a presença de vocês, né? E compartilhem, gente, com quem vocês sintam que precisa ou que seja interessante ou pertinente. E vamos fazer esse canalzinho aqui do Feijão com Arroz crescer muito, se expandir e que cheguem, né, ao maior número possível de pessoas, né? Se for de ajuda, né, Paty? Exato, exato. A gente está aqui jogando aqui as sementes, né? Se elas tiverem que florescer em algum campo, tudo bem. Se não, pelo menos floresceu na gente enquanto a gente Na está gente. compartilhando Aqui, o pessoal que está aqui e na gente, né, Paty? Porque a na gente sempre gente. falou muito, sempre conversou muito, sempre trocou muito e foram É, coisas muito ricas. Então, o intuito também é da gente compartilhar aquilo que a gente tinha dentro de nós, né? E deixar, né, um material para quem quiser em algum momento acessar. é. Assim como Isso aí, também a Cami. gente acessou, né, coisas É, e de pessoas também que foram muito importantes para o nosso caminho, né, dentro das constelações. Então, eu sou muito grata a todos os nossos professores, a sim. todas as pessoas que Todo trabalham nosso. com isso, todos os nossos colegas de trabalhos, nossos colegas de formações, né, tantas formações, né, porque é um caminho que Sim. realmente não é infindável, Ixi, gente, é infindável. infindável. E é uma delícia, vou falar, é delicioso. Não é bom, é dolorido, mas é gostoso. Sabe aquela dorzinha que dói, mas depois melhora? É tipo tirar uma farpa do dedo, entendeu? É, É isso. exato. Então, gente, muito obrigada pela Obrigada, presença, obrigada para gente. quem ficou até o fim. E até Obrigada, quinta-feira que Cami. vem, às 10 horas da manhã, tá? Patrícia, obrigada. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.